Bem, hoje eu estou aqui usando um chale da Polônia, um presente dos pastores lá, do pastor Maximilian, do pastor Pavel, ali nossos irmãos na Polônia. E que viagem maravilhosa, que tempo maravilhoso tivemos ali, não foi mesmo, Radassa? É verdade, foi uma viagem que parece que tudo foi planejado, tudo ocorreu da forma como a gente esperava e muitas coisas aconteceram e foram muito além das nossas expectativas também. Sim, verdade. Bem, Deus nos chamou para irmos às nações, irmos até os confins da terra. Deus nos chamou para levantar as torres de oração, de adoração nas nações. E algo que Deus nos trouxe ali naquele congresso foi o entendimento de que cada torre, em cada nação, em cada cidade onde é levantada uma torre de oração 24 horas, sem cessar, ali se abre um portal celestial, ligando a terra aos céus, por onde os anjos de Deus sobem e descem, como foi no caso de Abraão, de Jacó. Quando Abraão levantava os altares, ele estava fazendo conexões com os céus. E é maravilhoso saber que eu e você somos chamados para fazermos estas conexões com os céus e a terra. Somos chamados para trazer os céus à terra através das torres e dos gideões mirins. Radassa, vamos contar um pouquinho. Às vezes as pessoas pensam, viajar é tão fácil, não é? Nossa, sim. Houve os momentos, né, Radassa, disso. Sim, eu acho que quando as pessoas olham no geral, veem fotos bonitas, Sim. né? As pessoas bem vestidas, bem arrumadas, mas essa viagem foi uma viagem excelente, mas a correria foi imensa. Sim. A gente, no caso, saiu de BH, nós fomos para... Amsterdã. Não, primeiro fomos para São Paulo, de São Paulo fomos para Amsterdã, e de Amsterdã aí que a gente chegou em Varsóvia. Então, só aí já foram praticamente 24 horas só de voo para chegar lá. Uhum. E aí a gente chegou, a gente, né, descansou, tem a questão do fuso horário, lá são 6 horas para frente. Então, a gente teve esse tempo de descanso e no dia seguinte já tinha um congresso. Radassa, tem uma pergunta para você. Sim. Você esteve em Varsóvia em 2015? Não. Acho que foi. 2017. Foi. É muita viagem. Mas muita eu viagem. Acho que foi 2015 que eu estive lá. Em janeiro. E era inverno. Qual foi a diferença desta viagem que você fez a Varsóvia com a pastora Val e esta viagem agora em maio? Como foi? Tudo foi diferente. Eu acho que eu estava em outro lugar, porque quando eu fui, estava nevando. Era realmente inverno e estava bem pesado. Então, a única coisa que eu enxergava era branco. Para tudo quanto é lado, a gente andava com a sombrinha mesmo, por conta da neve, você não conseguia enxergar nada. Eu acho que eu ainda tenho fotos, né, que mostram isso. Eu não enxergava a cor, assim, dos prédios, de nada. Era tudo só branco, branco, branco para todo lugar que a gente ia. Dessa vez a gente teve a oportunidade de ir na primavera. Embora a gente ainda sentiu um pouquinho de frio, porque para eles, né, eles estão acostumados com o inverno pesado, um clima bem gelado. Mas eu achei lindo, porque lá é super colorido, a cidade em si, super bem arborizada. Eu achei isso muito bonito, muito bacana, algo que, né, eu não consegui ver muito bem da última vez em que eu estive lá, porque realmente estava muito pesado o inverno, então acabou que a gente ia para um lugar, saía na rua, mas queria entrar rapidinho, ou para uma loja, ou para um restaurante, para qualquer estabelecimento, para pegar um pouquinho do aquecedor. Então, a gente não teve essa oportunidade que a gente teve dessa vez, embora realmente a gente pegou os intervalos, né? Os intervalos que a gente tinha entre o almoço ali, né, a parte da tarde para outra, aí a gente dava uma corridinha, dava uma voltinha e já voltava para as ministrações. Mas foi muito bonito. É uma cidade que, infelizmente, sofreu muito com a guerra. Eles ainda assim, né, os pastores estavam compartilhando com a gente que até hoje eles sofrem com isso, são bem rancorosos, guardam muito aquilo ali.
né, tem ainda um certo ódio pelo que aconteceu ali na Polônia. O nazismo, Varsóvia, né? em si, foi uma cidade que, na sua grande maioria, foi destruída, os prédios, as construções ali, elas ainda assim, as novas construções, elas têm digamos, um aspecto antigo, como ele mesmo falou, mas a gente até questionou se eram novas mesmo, e ele disse que não, que na verdade é um padrão, mas que foi tudo destruído mesmo pela guerra. Então, eles tiveram que reconstruir tudo do zero. Nós percebemos algo interessante. Há pouco fizemos uma entrevista com a Marta, que esteve ali no Haiti. Houve o terremoto, houve a destruição, mas até hoje, 10 anos ou mais depois do terremoto, ainda continuam podemos dizer, as cabanas, as casinhas de plástico, as pessoas morando no meio do lixo, no meio da sujeira. E nós vemos lá na Europa a destruição da guerra, o que o nazismo trouxe de prejuízo para as nações, mas o povo se uniu, o povo reconstruiu a sua cidade. Então ficou tudo tão lindo. E nós sabemos que na nossa vida também é assim. Ou nós podemos deixar que a sujeira domine, ou nós podemos entregar os pontos e continuar ali nas dificuldades, ou podemos olhar para cima, ou podemos nos revestir da força celestial e ser completamente restaurados, reconstruídos. Radassa, sim. Sim, uma coisa que eu achei super interessante, que foi algo que foi muito falado no Congresso, foi justamente isso que você acabou de falar. A união não só focada nas pessoas ali, na reconstrução da cidade por si só, mas a união das igrejas. Sim. Então, a gente pôde ver isso. Sim. A gente teve vários pastores que vieram de diversas nações para estarem ali no congresso com a gente. Pastores que tiraram o seu dia da semana mesmo para dar uma corrida, para participar do congresso. Depois, logo que acabou, já estavam com as malas no carro para poder voltar, mas ainda assim estavam persistentes, queriam estar ali. E o quanto é importante a união do corpo de Cristo, que é a igreja somos nós, não é um estabelecimento, não é um país, não é um local, somos nós, é a interação, é a comunhão, isso que faz parte do corpo de Cristo. E o quanto é importante as pessoas terem esse entendimento, tanto aqui no Brasil quanto fora, porque é isso que faz a diferença. Sim. A partir do momento em que a igreja está unida como uma só, aí sim nós cristãos, indiferente da denominação, nós conseguimos fazer a diferença. Exatamente, porque a palavra nós vemos que igreja é 2 ou 3. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estarei. Sim. Então a igreja é a união do povo de Deus e é tão importante essa questão da unidade. E nós tivemos ali neste congresso porque Deus nos trouxe esta direção, esta dinâmica para fazermos com o Ministério Gideões. Levar as torres de oração, implantar nas nações e então a cada ano fazermos um congresso nacional ou de 2 em 2 anos um congresso continental. Um congresso para alcançar as nações vizinhas. Na Polônia nós já tínhamos a igreja do pastor Antero, brasileiro, casado com uma polonesa, com a pastora Ana Paula, uma carioca, seu pai é da Assembleia de Deus, líder da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Ana Paula casada também com polonês. E ali estavam pastores totalmente poloneses, né, de família polonesa, pastor Paweł Pira, seus pais, Maximilian, sua mãe, Silvia. E ali estavam igrejas reunidas ali da Polônia, mas de diferentes congregações, diferentes denominações. E Deus trouxe ali para estar conosco cerca de 15 nações. Estavam ali a Noruega, estava a Ucrânia, estavam da Rússia, estava a Polônia, Portugal, a Inglaterra, a Alemanha, e havia pessoas também dos Estados Unidos, havia pessoas de Gana, de Mianmar, da Nigéria,
do Brasil, é claro, da França. Então nós vimos assim, foi algo tremendamente lindo. Como a Radassa disse aqui, a unidade do corpo de Cristo. É algo que Deus tem trazido para este ministério, esta chama de unidade. Teremos o nosso congresso em setembro, se Deus quiser, de 18 a 22 de setembro, aqui em Belo Horizonte. E nós vamos ver, assim, os diferentes tons, sotaques aqui do próprio regionalismo do Brasil, do Nordeste, do Sul, do Centro, mas igrejas de diferentes denominações, sendo unidas pela oração. Vamos ver um pouquinho como foi esse congresso? Creio que você está com vontade de ver um pouquinho da Polônia, um pouquinho dos rostinhos de diversas nações ali representadas no congresso em Varsóvia. Assista esse BT conosco, porque queremos conversar bastante sobre este congresso. Vamos lá, assista conosco. Estamos indo então para esta noite sobre o Atlântico, para chegarmos em Amsterdã. É maravilhoso a gente saber que Deus conta conosco e Ele está conosco em todo o tempo. Vem com a gente. A Polônia é um país com lindas paisagens que fica localizado na Europa Central. Tem fronteiras com a Alemanha, República Tcheca, Ucrânia, entre outros países. Sua capital, Varsóvia, é a maior cidade da Polônia e fica situada às margens do rio Vístula e das montanhas dos Carpatos. É nesse cenário incrível que acontecerá o Congresso Continental dos Gideões da Adoração 24 horas. O pastor Maximilian foi quem recebeu calorosamente a pastora e a Radassa no aeroporto. Gente, acabamos de chegar na Polônia. Amém. Esse aqui é o pastor, que é o pai do pastor Pavel, que é responsável pela Polônia, pela coordenação. I say welcome to Poland. Aleluia. Ele está falando, sejam bem-vindos à Polônia. Bem, nós acabamos de chegar aqui na Polônia, aqui em Varsóvia. O pastor Maximilian e o pastor Pavel nos deixaram aqui no hotel, no Ibis, e creio que nós vamos ter um tempo maravilhoso. Estamos orando para que sobre a Polônia, sobre toda a Europa, o Senhor possa trazer um grande e poderoso avivamento. O Senhor possa trazer, através deste congresso, um divisor de águas na igreja, para trazer unidade, alegria e o favor do Senhor. Aqui estamos na Polônia, dá uma olhadinha quanto verde nessa primavera por aqui. A primavera na Polônia realmente é linda e mostra a cidade sem gelo, bem colorida. Entre uma reunião e outra, a pastora Ângela, com a sua equipe e congressistas, tiveram a oportunidade de passear por Varsóvia e conhecerem um pouco mais de sua história. Bem, gente, nós estamos aqui bem no centro de Varsóvia e tomamos o trem. Vamos conhecer um pouquinho desta cidade. Estamos com a nossa equipe, lá vão subindo as escadas. Varsóvia é o centro de elegância e conhecimento que respira a reinvenção por ter vivido à beira da destruição várias vezes. A cidade é uma sobrevivente que se ergueu das cinzas da guerra e dos grilhões do comunismo. Os monumentos a esse passado heróico estão espalhados por todos os lugares. Varsóvia abriu seus braços para o mundo e vem atraindo cada vez mais turistas, à procura da sua rica cultura e também por sua culinária. Os congressistas, juntamente com a pastora Ângela, provaram da comida polonesa. Bem, aqui vamos entrando no restaurante. Vamos ver a comida polonesa.
A nossa equipe vem descendo aqui. Você acompanhou um pouquinho do que foi feito no país nas horas livres, é hora de ver como foi o Congresso Continental da Polônia do Ministério Gideões 24 horas diante do Senhor. A língua oficial do país é o polonês, mas durante o evento, 15 países, representados por seus congressistas, vieram adorar a Deus em suas línguas nativas. Foi um tempo muito importante de aprendizado, onde a palavra de Deus foi ensinada aos irmãos e mais torres foram implantadas em outras nações. Todos estavam bem animados com tudo o que estava acontecendo. A presença de Deus era muito nítida e encheu ainda mais cada participante que, sem cessar, orou, louvou e intercedeu por todo o planeta. Alguns integrantes da Igreja Batista da Lagoinha, em outras nações, e outros líderes compartilharam um pouquinho do que aconteceu ali na Polônia. Eu sou o Jean, esse é o meu filho Ítalo e nós viemos de Portugal, somos representantes da Lagoinha no Porto, em Portugal. E estar nessa conferência para nós é uma alegria muito grande, porque podemos ver tudo que Deus tem feito através do seu mover, do mover do Espírito Santo, da igreja dele que está em diferentes locais, uma igreja atuante, uma igreja que ora e que tem feito a diferença nos lugares. Com certeza nós saímos aqui no Ítalo com o fogo do Espírito enchendo os nossos corações para incendiar ainda mais Portugal. Foi uma honra estarmos aqui, porque aprendemos cada vez mais. Deus colocou em nosso coração a fome e a sede e nos ensinou a irmos cada vez mais fundo na presença dele e nos unirmos como igrejas diferentes locais da Europa em oração para alcançarmos a Europa e alcançarmos as nações para ele. I'm Maximilian from Poland. I live in Szczecin. And being in this conference was an honor to me. I could see how it works in the other people life, and I've been part also of the 24 hours ministry before the Lord prayer. And each time I had the hour with God, He, besides the point we've been praying, He's been given a personal insight, and that's awesome. That's awesome thing. And I've been so much blessed by that after skipping with that, I needed to return to that. God was hunted me and say, you cannot live without this. You need to be in this ministry again, and that's how I happen to be here again. And God bless you. I thank you for all Brazilian people that started this ministry. It's awesome. So my name is Richard Kwoka. I am from Poland, but I'm also traveling a little bit, so I have not always I have time, but today I'm very pleased I found time to attend this, and I would like to do something what is possible, not only in Poland, but so many other countries, especially in Ukraine, in Belarus, Lithuania, and I hope this idea will be spreading, and I'm very much standing for this, and we'll be praying, and God bless you, and thank you for this time for me. Estamos no aeroporto de Amsterdã, nos preparando para o retorno ao Brasil. Tivemos um tempo muito maravilhoso aqui na Europa. As torres foram plantadas em mais nações, tivemos 15 nações representadas no nosso congresso, claro, nações considerando a nacionalidade de congressistas e também as igrejas aonde eles frequentam, as nações onde estão morando. Foi um tempo muito maravilhoso, nós sentimos muito a presença de Deus, uma equipe muito animada, principalmente a turma da Noruega, muito alegres, vibrantes, e a Radassa compartilhou os Gideões Mirins e nós cremos que Deus tem grandes coisas. Apesar de ser um grupo pequeno, as 15 nações ali presentes. Tivemos a alegria de estar com nossos irmãos da IBL de Berlim, de Portugal e de Holanda. O GC que está começando na Holanda. É muito lindo podermos ver a Igreja da Lagoinha na mesma visão. Os pastores compreendendo que temos o mesmo DNA para que tenhamos oração sem cessar, preparando a vinda de Jesus, preparando a Igreja em santidade.
você que nos acompanhou nesta viagem, que realmente possa estar em oração pelo Brasil, pela Europa, pelas nações da terra, para que o Senhor nos encontre como igreja preparados para o seu retorno. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.